Ok. Arthur. Conseguiu? Uhum. Ok. Estou aqui também. Certo. Então, a gente iniciando o processo. Hoje é dia 11 de dezembro de 2020 e esta entrevista é concedida por Pedro Luiz Moraes Peralta, de Porto Alegre, estudante de bacharelado em administração noturno, para os pesquisadores Neila Prestes de Araújo, mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Arthur Harder Reis, graduando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. Então, Pedro. Agora a leitura do termo de consentimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Em especial, estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembra que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período de pandemia. Frente ao exposto, vou fazer algumas perguntas. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Estou. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Concordo, pode utilizar. Pode revelar. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Autorizo. Você autoriza o uso da sua imagem na divulgação do material? Autorizo. Certo. Daí, Pedro, a gente queria que tu começasse se apresentando e também falando um porquê de você ter aceitado participar dessa entrevista e da pesquisa de um modo maior. Por favor. Tá, bom dia, Neila, Arthur. Eu me chamo Pedro, eu tenho 26 anos, eu sou aluno da URGS, da Administração Noturna. Eu atualmente estou estagiando no Ministério Público e o motivo de eu ter aceito participar da pesquisa é que eu acredito ser de suma importância para a história e para os estudos futuros, um registro desse momento que nós passamos, e eu sempre que possível me permito contribuir com aquilo que eu posso para qualquer tipo de pesquisa. Então, quando eu fiquei sabendo desse projeto, eu fiquei muito interessado e aceitei de primeira assim, participar, porque eu acredito que é importante ter registrado esse momento e que nós estamos vivendo. Pedro, tu pode nos falar um pouco do teu momento de ingresso na URGS, né, da tua trajetória até o ingresso e no processo de ingresso, como foi essa tua experiência na inserção na universidade, na adaptação dos espaços universitários?
Sim, eu entrei em 2017. Para conseguir entrar, eu tive que passar por 2 vestibulares. Eu já passei por um técnico em administração pelo Instituto Federal aqui do bairro Restinga e cheguei até mais ou menos a metade do curso de um tecnólogo, também da mesma instituição, de gestão desportiva e lazer. Eu resolvi ir para a URGS porque sempre foi um sonho participar de uma instituição tão renomada e também pelo interesse na questão da participação de fazer mestrado. Na verdade, eu gostaria de fazer mestrado, doutorado. Eu tenho um objetivo de ser professor universitário. Então, quando eu estava no Instituto Federal, eu, na minha ignorância, admito, achava que seria mais difícil, estando num tecnólogo, conseguir no futuro entrar no mestrado. Então, eu tinha interesse em participar da URGS como graduando, porque acredito, na verdade, que poderia ser um processo mais fácil para pós-formação da graduação entrar no mestrado. Então, como eu falei, eu fiz 2 anos de estudo para o vestibular. Eu participei nesses 2 anos até entrar na URGS, 2015, 2016, de um cursinho pré-vestibular popular, o cursinho Esperança. E isso eu tinha, quando eu comecei, eu tinha acho que 24, 25, 24, 23, mais ou menos. E eu não trabalhei nesse período, estava somente estudando para o vestibular e cursando o técnico e depois técnico e tecnólogo nesse processo de estudo. Então, nesse momento, eu, como renda, eu tinha somente bolsa de pesquisa que eu consegui no tecnólogo, que eu cursei em 2016. Eu iniciei uma bolsa de pesquisa para ajudar na renda junto da minha mãe. Ela já era aposentada, minha mãe, ela tem 60, na época ela tinha 66, 65. Então a aposentadoria dela a renda que nos mantia e eu fiquei só estudando mesmo com a bolsa, auxílio do Instituto Federal também por ser baixa renda. E também eu acabei começando a vender sanduíches, vendia mousses também para auxiliar na renda enquanto eu estudava, porque eu acreditava que se eu ficasse trabalhando 8 horas, por exemplo, como eu não tinha um currículo muito pomposo, digamos assim, o emprego que eu conseguiria seria mercado, lojas, e eu acreditava que eu não conseguiria conciliar estudos para o vestibular, para passar na URGS, e trabalhar, porque, na verdade, no início eu tinha interesse em entrar em psicologia. O primeiro ano eu tentei psicologia vestibular. Na verdade, os 2 anos eu tentei vestibular para psicologia. Contudo, devido à alta concorrência e a média ser alta, eu não consegui. Mas surgiu a oportunidade no segundo ano que eu fiz, no caso 2016, mediante a nota do Enem, eu consegui concorrer à vaga para administração. Como eu já tinha feito técnico e estava cursando o tecnólogo, que também é voltado à administração, eu me senti à vontade em tentar entrar para administração pelo Enem, mas eu ficava aguardando, na verdade, porque tinha 3 ou 5 pessoas na minha frente a psicologia, então eu entrei para administração, mas ainda aguardando ver se era chamado para psicologia. Infelizmente eu não fui chamado, nenhuma vaga surgiu assim. Então eu acabei ficando na administração por estar habituado, gostar da área e pela abrangência que o curso permite também, tem muitas possibilidades. É isso. Daí eu entrei para administração noturna. Daí agora pensando a experiência da Covid-19, você, alguém da família, algum conhecido foram contagiados pelo coronavírus? Se sim, como foi a experiência? Não fomos contagiados. A minha mãe, infelizmente, em 2018, durante o curso, né, já estava no primeiro ano, já tinha passado o primeiro ano de graduação. Em 2018, em janeiro, a minha mãe teve um AVC
Então, ela acabou ficando com sequelas cognitivas e motoras, e isso acarretou que ela ficasse acamada. Então, na verdade, desde 2018 eu estou cuidando dela. Ela está acamada, então eu acabo fazendo tudo lá em casa. Então, eu tive que conciliar os estudos e os cuidados da mãe. Mas com relação à Covid, nenhum de nós fomos acometidos. Pedro, e alguém que tu conhece, algum amigo, ou tu teve alguma experiência de passar, de ter notícias de alguém que foi acometido, ou que veio a óbito, que tu conhecia? A óbito, desconheço pessoas próximas, mas acometido teve um amigo meu, de um grupo de WhatsApp, assim, ele foi colega de escola. Ele tem, acho que se não me engano, a família dele trabalha tem tipo uma pet shop, se não me engano, e a família dele toda, ele, a mãe e o pai, eles acabaram sendo contagiados. Eles tiveram que ficar isolados, quarentena, né, dos 14 dias, parece, para se recuperar. Tiveram sintomas de falta de paladar e basicamente esses sintomas que foram mais fortes neles. E acho que foram só eles, assim, de pessoas próximas que eu tive conhecimento. E tu sabe se eles procuraram o atendimento pelo SUS ou eles tinham um plano de saúde? Não desconheço a informação, não sei dizer. Certo. Daí, agora, quanto à sua rotina, o que é que tu diria que mudou nela no pré-pandemia, durante a pandemia, agora que ela está afrouxando um pouco o isolamento? Como que tu passou, assim, por esse intervalo de tempo? Então, se vocês me permitem, eu vou contar um pouco da minha história, começar desde o do processo de adoecimento da mãe. Ela, em 2018, então, como eu falei, ela teve um AVC. Então, desde então, isso pós meu primeiro ano, eu entrei em 2017 na URGS. No segundo semestre de 2017, eu já havia conseguido uma bolsa de pesquisa. A partir do meu interesse, eu entrei em contato com uma professora do curso, falando que tinha interesse, que queria seguir a carreira acadêmica. Então, eu comecei uma bolsa de pesquisa no segundo semestre de 2017. Segui o segundo semestre estudando, empolgado. Na verdade, já desistido de aguardar o chamamento para psicologia. Então, eu estava bem empolgado com o curso, com a bolsa de pesquisa, e já estava na cabeça que iria ficar no curso e iria me formar. Então, iniciei bolsa de pesquisa, passou o segundo semestre de 2017. 2018, a mãe foi acometida do AVC, teve AVC, ficou acamada. Nesse momento, então, eu acabei entrando em desespero, porque ela ficou com uma sequela cognitiva e permanente, no sentido de que ela ficou com demência. Então, ela acaba que tendo alguns momentos ela consegue ter uma conversa racional, mas a maior parte do tempo ela fica gritando, falando coisas que não dá para entender. Então, isso no primeiro momento foi um impacto muito grande na minha vida. Eu tenho uma namorada que, graças a Deus, ela me auxiliou muito no início. Então, em 2018, ela foi morar com a gente para me auxiliar nos cuidados da mãe. Então, no ano de 2018, ela ficou praticamente o ano inteiro morando conosco, e ela fazia faculdade também. Ela é formada hoje em física, licenciatura. Ela, então, em 2018, ela estudava na PUC à noite, e durante o dia ela ia trabalhar. E frequentemente, quando no começo de 2018, a gente começou a fazer alguns tipos de intervenções no sentido de tentar melhorar a qualidade de vida dela, de levar ela em hospitais e fazer exames, tentar identificar o real motivo do AVC, porque não foi totalmente precisado qual era a razão de ela ter tido AVC. Contudo, lá por volta de março a maio de 2018, ela foi fazer um exame de colonoscopia no Hospital Vila Nova,
e ela acabou ficando 15 dias. Como no início foi muito impactante, no início do adoecimento dela, e na minha ignorância de achar que no hospital lá ela conseguiria ser bem cuidada, alimentada, porque como ela não consegue se alimentar sozinha, então eu que dou o alimento para ela. E eu meio que deixei achando que ela seria bem cuidada, né? Eu meio que fiquei um tempo, até por questões de passagem, porque como eu moro na Restinga, eu preciso pegar 2 ônibus para ir até o Vila Nova. Então eu meio que fui visitando ela dentro do tempo que ela ficou internada lá para fazer esse exame de colonoscopia. Eu visitava ela a cada 2 dias, por exemplo. E, e meio que foi um alívio, eu diria, porque estava bem difícil psicologicamente falando, dado que ela era muito agitada. Eu, infelizmente, tive que, nesse período, diminuir demais a minha quantidade de disciplinas no curso. Eu acabei fazendo uma disciplina, porque também, por ajuda de uma amiga nossa, amiga da família, uma senhora que ficava cuidando dela 1 ou 2 dias que eu estava fazendo uma disciplina em 2018, todo 2018, 2019 até também. Eu fazia 1, 2 disciplinas por semestre, então ela ficava cuidando da mãe à noite enquanto eu ia para a faculdade. E nesse processo em que ela ficou internada no Vila Nova, ela acabou desenvolvendo uma escara, uma ferida, uma úlcera por pressão, que acabou ficando muito feia, por negligência, porque realmente ficou bem feia, ficou necrosada a pele dela, ela provavelmente ficou extremos períodos numa posição apenas, longos períodos urinada, então ela acabou provavelmente, acabou não, desenvolveu essa ferida que ficou muito feia, e a gente ficou 9 meses, 10 meses tratando. Isso a minha namorada também auxiliou muito, agradeço muito a ela por isso. E só que nesse período, então, que já estávamos passando por estresse em função da situação, piorou mais ainda, porque além de ter que cuidar, trocar fralda, alimentar, cuidar o decúbito, né, que é a troca de posição na cama, botar ela no sol, enfim, ter que modificar toda a minha rotina em função do adoecimento dela. Essa ferida, então, a gente teve que fazer troca de curativos também, durante 9, 10 meses. Tivemos que fazer um mini curso, assim, por força da situação, de enfermagem, porque a gente tinha que trocar a ferida todo dia, assim, 2 vezes ao dia, né? Então, a minha namorada, quando ela voltava à noite, ela direto, como a gente estava ainda começando, eu estava aprendendo, nós estávamos aprendendo, aprendi muito sobre enfermagem técnica, digamos assim. Ela, à noite, após ter ido trabalhar de manhã, ter estudado de noite, ela ainda tinha forças para me ajudar a trocar a ferida da mãe, e, enfim, tocar numa ferida muito feia e que nós não estávamos acostumados com esse tipo de coisa. Então, por 9 períodos, 9 meses, ela ficou com essa ferida. A gente, graças a Deus e a nossos cuidados, a gente conseguiu tratar. A gente teve atendimento de um programa do governo, acho que é federal, que é o Mais Saúde em Casa, ou acho que é Mais Saúde em Casa, algo nesse sentido, que semanalmente ou a cada 15 dias a gente recebe visitas de uma equipe médica para orientar as pessoas, os familiares nos cuidados de pessoas idosas. E então daí ficamos em 2018 todo nessa função dos cuidados, assim, eu fazendo uma disciplina por semestre, 2 no segundo semestre, e aí em 2019 também, mais ou menos isso. 1, 2, 3, dependendo da disponibilidade dessa amiga da família, que ficava com a mãe cuidando dela enquanto eu ia para a faculdade à noite. Então isso atrasou muito o meu curso, prejudicou evidentemente a minha pesquisa, porque eu precisava fazer coletas presenciais, e principalmente a questão psicológica, né? Eu não sei dizer se eu tive quadro depressivo, mas com certeza esse período de 2, 3 anos que eu estou cuidando da mãe, eu tenho passado por altos momentos de estresse. E aí, na verdade, quando começou a Covid, a pandemia, eu estava em processo de institucionalização dela em uma casa de repouso, dado que eu já tinha aceitado, digamos assim, que a situação dela permaneceria dessa forma, e que se eu continuasse
nessa situação, nós não conseguiríamos, digamos assim, melhorar financeiramente e socialmente, uma vez que a gente só estava sobrevivendo com a aposentadoria dela. Então eu decidi, conversando com os médicos, com amigos, com a mãe, com a minha namorada e com a mãe também, na verdade, né? Porque mesmo ela estando em processo de demência, ela tem um pouco de consciência. E então eu conversei com ela, fiquei uns 2, 3, 4 meses conversando com ela para tentar colocar na cabeça dela de que era importante esse processo para que eu pudesse me formar, que eu pudesse ter seguir minha vida profissional e no futuro, quando eu tivesse condições financeiras, trazê-la de volta e aí conseguir arcar com o custo de cuidados em casa com enfermeiro, técnico, enfim. E aí, em 2020, março, eu comecei o processo de institucionalização dela. Eu já tinha sido aprovado, né, no Ministério Público, eu tinha feito uma prova para passar, e só que eu não sabia, demorou acho que uns 6 meses para me chamarem, deve ter abrido vaga, e eu não fui muito bem colocado, para ser sincero, na prova, mas surgiu a oportunidade, eles entraram em contato comigo, e eu já tinha feito alguns outros processos seletivos em empresas privadas, nesse processo de 2018 até 2020, mas não tinha sido chamada. Aí surgiu essa oportunidade no Ministério Público, e aí eu aceitei e comecei o processo de institucionalização. Aí eu deixei ela numa casa de repouso, só que eu nem comecei o trabalho presencial no Ministério Público. Na verdade, já tinha entrado o lockdown e comecei em home office daí. E até hoje estou trabalhando no Ministério Público em home office e tive que trazer a mãe de volta porque não fazia muito sentido deixar ela na instituição que ela estava, porque basicamente eu havia concluído de que deveria institucionalizar ela por conta de que eu deveria trabalhar e estudar. Mas como a URGS ficou parada e o estágio foi em home office, financeiramente e até mesmo de cuidados, porque nenhuma instituição vai cuidar o tanto que eu cuido dela, porque eu praticamente fico 24 horas ao lado dela, cuidando dela e tudo que ela precisa. E no fim ela acabou também tendo que ser hospitalizada após ter ido para a instituição, porque ela acabou desenvolvendo uma infecção. Então, após esse processo de ela ter tido que ir para o hospital em função de negligência, eu diria, da instituição que eu deixei ela, eu acabei resolvendo trazê-la de volta por questões financeiras e por questões de cuidados mesmo, porque eu acredito que ela é mais melhor cuidada comigo. E aí então, desde então, do processo de lockdown e pandemia, eu estagio em home office, fico cuidando da mãe e estudo, faço as disciplinas da faculdade. Acho que é isso. E aí a gente vive com a aposentadoria dela e o meu bolsa estágio. Vocês, de alguma forma, a tua mãe aderiu ao isolamento porque ela já está em processo de isolamento, né? Porque também não está institucionalizada, mas como vocês organizaram esse isolamento? Teve alguns momentos que mudou? Foi mais intenso, menos intenso? Qual foi o processo de adesão ao isolamento? No começo da pandemia e devido ao lockdown e todas as informações que a gente via na televisão, a gente ficou bem preocupado, bem assustado, e a gente fez isolamento total, assim, né, a minha namorada não ia lá em casa, porque a minha namorada hoje em dia não mora mais comigo, então atualmente é só eu e minha mãe. Desde 2019, na verdade, a minha namorada não mora mais conosco. Então eu fiquei em isolamento com a mãe alguns 2, 3, 4 meses desde o lockdown, assim, quando começaram a surgir notícias todo dia, assim, falando do perigo da Covid e dos casos de contágio e tudo mais. E a gente ficou uns 4, 3 meses em lockdown, assim. Mas eu fazia corridas, assim, tipo, eu gosto de praticar esporte, então
eu frequentemente corria na rua, assim, para me exercitar. Nesse sentido, eu não ficava em isolamento, mas com muito menos frequência do que antes da pandemia. Daí, agora... E... Pode falar, desculpa. Não, pode falar, desculpa, pode complementar. Não, capaz, não, só ia enrolar. Não, pode complementar. Não sei, continua, vamos ver, depois da Tá. segunda pergunta eu Não, continuo. agora eu ia perguntar mais no sentido dos impactos econômicos. Tu disse que está conciliando a aposentadoria da sua mãe com a bolsa estágio. Teve alguma diminuição em alguma coisa? Enfim, os impactos econômicos durante a pandemia, se teve algum, como que foi? Sim, né, a gente teve bastante dificuldade, né, em função dos aumentos de preços, atrasou um mês, se eu não me engano, a minha bolsa, então acho que eu comecei em março ou maio, não tenho certeza, desculpa. E aí no outro mês ou 2 meses depois, mais ou menos, eu recebi, né? Daí foi retroativo, mas entre março e maio, ou maio e abril, a gente estava só com a aposentadoria dela. A gente teve algumas ajudas aqui no bairro, seja do CRAS, com cesta básica, seja de amigos também que nos auxiliaram. Teve uns 4, 5 amigos que durante os 4 ou 5 ou 3 primeiros meses nos auxiliaram com cestas básicas. E eu consegui, desde o início, eu fui um dos primeiros lotes do auxílio emergencial. Logo que saiu a possibilidade de solicitar, eu solicitei, mas demorou um pouco para ser aprovado. E foi aprovado, só que depois eu recebi o primeiro mês, se eu não me engano. Aí no segundo mês foi dito no sistema que havia divergências com relação às minhas informações. Aí ficou um tempão nisso. E aí nesse período também, depois que já tinha começado o estágio, eu fui orientado pela minha chefe do Ministério Público de que eu não poderia solicitar o auxílio, dado que pela lei agentes públicos não podem receber auxílio. E só que na minha perce- na minha no meu- no meu- na minha ideia eu entendia que agentes públicos eram servidores públicos, e como estagiário eu não me considerava agente público. Só que teve toda uma discussão, inclusive uma discussão em instâncias bem maiores assim, e ela me mandou o parecer, na verdade, de um procurador-geral e tal, argumentando com teses e de pessoas do direito, assim, falando que estagiário público também é considerado agente público. E dessa forma eu deveria abrir mão do auxílio, dado que eu já estava recebendo a bolsa estágio e que eu era considerado agente público. Então, daí eu tive que pedir suspensão, gerar GRU lá para devolver o dinheiro caso eu recebesse. Eu não estava mais recebendo, mas aí depois, a partir, acho que setembro, acabei recebendo retroativo, porque eu fiquei uns meses com o sistema parado, que eu não estava dizendo que estava em divergência de informações. Aí eu recebi. Aí eu tive que gerar uma GRU para devolver o dinheiro. E aí então só fiquei com a aposentadoria da mãe e o auxílio. Isso. É, Não, desculpa, e o a meu bolsa bolsa estágio. estágio. Ok. De que maneira as relações familiares, no caso tu e tua mãe, né, ou de amizades foram afetadas pelo isolamento social durante a quarentena? De modo geral, o afastamento, né, do contato com as pessoas. Os 6 meses, assim, eu não tive contato com amigos, assim, a não ser os vizinhos em que eu passava por frente da casa quando ia no mercado. Com a mãe, a relação se manteve, porque a rotina não mudou tanto, da pandemia até pré-pandemia. Uma vez que eu fico com, digamos, o meu escritório, meu computador é no quarto da mãe, onde ela fica. Então, eu tô full time junto dela, então isso não mudou. E com a namorada também a gente ficou um tempinho, mas um tempo não tão longo, isolamento, porque os familiares dela trabalham na área da saúde, então a gente ficou, no começo a gente ficou preocupado, depois a gente não ficou tão preocupado assim, por questões de saudades, a gente acabou furando a quarentena nesse sentido.
E só que de amizades, assim, nos primeiros meses o contato era basicamente a minha mãe, que mora comigo, e a minha namorada. E agora mais para a segunda metade do ano, a gente já meio que deu uma desgringolada com relação ao isolamento. Até falando por mim, como defesa, digamos assim, eu acabo que sofrendo, como eu falei, tipo, muitas doses de estresse, porque de fato a mãe ela toma remédio antipsicótico, então ela é bem agressiva em alguns momentos, é bem agitada. Tem uma situação da cama hospitalar que eu não consegui resolver, que é a cama hospitalar, tem uma grade que ela é móvel para que possa tirar ela e tal. Só que essa grade ela faz um barulho se tu ficar batendo. E ela criou o hábito de ficar batendo constantemente a grade. E se ela não tá dormindo, às vezes ela bate inconscientemente, assim, ela tá olhando para ti e tá batendo sem motivo algum. E isso, todo esse período me gerou um trauma, assim, eu diria, porque é um barulho muito irritante. Então, como forma de diminuir um pouco assim esse estresse, esses momentos que eu fico deprimido, porque tem momentos que fica bem difícil assim de conciliar trabalho, vários momentos na pandemia principalmente que eu fiquei tendo que estudar em casa, eu fui bem prejudicado. Mas não sei se isso é outra pergunta, isso não chega a ser relação de amigos, familiares. Sim, acho Continua? que a gente pode complementar, tu pode ficar à vontade, sim. Uh, É, e aí, na pandemia, em função da faculdade estar sendo em casa, estudo à distância, o ERE, eu tive muita dificuldade esse segundo semestre para conciliar os estudos. Muitas disciplinas eu pequei no sentido de não conseguir ler os textos sugeridos por dia para discussão em aula ou até para resolução de questões que eram disponibilizadas no sistema Moodle, e porque eu tinha que conciliar os frequentes estados de agitação da mãe, de bater grade, de gritar, de me chamar. Então isso desviava muito a minha concentração, então isso acabou me prejudicando muito. Então esse semestre eu deixei muito aquém daquilo que eu poderia como aluno, assim, no sentido de estudo mesmo e de comprometimento, eu diria, porque eu não consegui conciliar os estudos e, e cuidados da mãe e trabalho também. Talvez a gente volte mais adiante nesse tema, mas agora eu queria te perguntar sobre o seu entorno, o bairro que você está. Como você observou o isolamento dos seus vizinhos, do bairro em geral, se as pessoas aderiram ou não, se esse isolamento foi mudando conforme o tempo. Como que foi assim a tua percepção sobre isso? Então, foi bem difícil, eu diria. Eu não sei se, como vi muita notícia, né? Parece que foi meio que uma tendência de bairros periféricos, digamos, o não entendimento ou a falta de conscientização com relação à Covid. Então, eu diria que não houve assim um isolamento muito ferrenho. Eu falo por mim também. As pessoas não aderiram tanto ao isolamento, mantiveram algumas rotinas. O isolamento, digamos, foi mais forte quando de fato houve lockdown de fechamento de lojas, assim. Aí sim eu percebi que houve sim isolamento, mas mais por força de governo, digamos assim, de obrigação, entre aspas, de que as pessoas não tinham muito o que fazer e viram que tipo tava tão, digamos assim, fechou as lojas, fechou os mercados, mercado não, mas fecharam as lojas. Então, realmente é séria essa doença e aí as pessoas acabaram ficando mais em casa. Algumas, né, tiveram que perder seus empregos ou eu tive conhecidos de que tiveram que fazer, não perder seus empregos, mas diminuir as cargas horárias de trabalho.
Mas no bairro, eu diria que no bairro Restinga, eu diria que não houve assim um isolamento muito sério. Hoje em dia, muito menos, assim, no segundo semestre agora, as pessoas tá bem menos, assim. Na verdade, não tem isolamento, né? Pedro, como tu percebe os impactos psicológicos, né, pessoal teu e daqueles que te cercam, assim, de alguma forma, dentro desse processo de Covid-19, de isolamento? Tenta nos contar um pouco sobre isso. Pessoal, eu admito que não houve tantos impactos, assim, porque, como eu disse, a minha rotina não foi muito alterada. Houve impacto no sentido de... na verdade houve porque eu tive que ficar... Alterou, assim, na verdade alterou, desculpa. Porque como eu ia fazer 1, 2 disciplinas à noite, eu diria que esse tempo que eu ficava distante da mãe era um tempo que eu me relacionava com os meus colegas, me relacionava com professores e ficava um pouco fora, assim, da rotina que acabava me estressando, assim. E aí, com o isolamento, eu não tinha digamos, essa via de escape, e essa via de escape foi com a pandemia, ela foi desenvolvida através da atividade física mesmo. Antes da pandemia era atividade física, e esses momentos, 1 ou 2 dias que eu tinha para ir à aula à noite, aí eu ficava um pouco distante dessa rotina que eu tinha de cuidados. E hoje em dia, com a pandemia, é só o esporte mesmo. E afetou, sim, nesse sentido, de ficar full time mesmo com a mãe. Com relação a amigos, é questão de amizade, de saudades mesmo, né? No começo, teve uma amiga minha que era da saúde, então ela é bem preocupada mesmo e consciente da situação, então ela realmente fez um isolamento, tipo, total, assim, bem conforme se é orientado. Então ela meio que, digamos, surtou, assim, porque ela ficou bem tensa, bem com muita ansiedade. Então ela estava sempre no grupo do WhatsApp pedindo para a gente se encontrar, fazer uma live, jogar algum jogo para tentar se distrair e manter o contato, né? Porque ela ficou isolada. Assim, o pai dela, ele já é também um senhor de idade, é a madrasta dela. Então eles acabaram indo para a praia para ficar em isolamento, e ela ficou sozinha, assim. Ela é nutricionista, ela já estava trabalhando, acho que no São Lucas, no Hospital da PUC, e a vida dela no momento mais forte, assim, da pandemia, de isolamento total, assim, era trabalho e casa. Então ela ficou bem, nesse sentido, ela ficou bem ansiosa, bem preocupado, desesperado, estava sem esperança, assim, de como ia se suceder todo esse processo de pandemia, de desenvolvimento de vacina, essas coisas tudo. Então ela, sim, ficou bem preocupada e bem ansiosa, mas eu mais na questão de que eu estava, digamos assim, quando eu abri a possibilidade, digamos assim, de eu começar a voltar a ter uma vida que eu tinha antes do adoecimento da mãe, que era estágio, fazer 4 disciplinas, que é o comum, né, no curso, por semestre. Deu o lockdown, deu a pandemia, e aí eu voltei de novo para a situação. E aí eu admito que fiquei frustrado e um pouco deprimido. Daí, Pedro, tu já tinha falado um pouquinho do impacto no seu estudo, né, de concentrar agora nesse momento todo em casa. Se tu quiser falar um pouquinho mais, assim, mas também dos seus hábitos de leitura, de acompanhar as aulas, como que foi, assim, para ti durante a pandemia? Sim. Meus hábitos de leitura foram totalmente prejudicados. Eu parei, basicamente, de ter um hábito. Na verdade, eu acabava lendo somente para responder as questões que eram postas no sistema. Então, foi bem mecânico, assim. Eu só procurava o que eu precisava e respondia. Eu não, de fato, entrava na disciplina e focava, estudava para aprender, criar um conhecimento. E, claro, discussão também não tinha entre os colegas. Eu mal assistia, eu assisti
acho que no semestre eu assisti 5 aulas presenciais, EAD, à distância, foi assíncrona ou síncrona? Não lembro qual é o termo. É síncrona? Quando Se eu é ao assisti, vivo, é 5 da manhã. se eu assisti 5 aulas síncronas, foram poucas, assim. Foram muito, quer dizer. Porque em função da condição psicológica da mãe, né? Porque ela ia atrapalhar, porque ela fica batendo a grade, gritando, e eu ficava bem constrangido. Eu fico bem constrangido com isso, na verdade, né? Então eu pouco participei das aulas síncronas. Embora também não tivesse, não, das 4 disciplinas que eu fiz, não houveram muitas. Teve uma disciplina só que o professor era bem assíduo, então toda semana tinha, só que eu fui uma vez, eu acho, e só, assim, nem na última aula, eu acabei até esquecendo. Agora eu lembrei que eu devia ter ido na última aula e acabei esquecendo. Então, nesse sentido, foi bem prejudicado, e o hábito de leitura total, assim, eu meio que fiquei, digamos, eu fiz as disciplinas por obrigação, eu diria, só para complementar o currículo, assim, só passar na disciplina, porque de aprendizado eu admito que foram poucos, assim. Conhecimento construído não teve muito, porque foi bem difícil conciliar, está sendo bem difícil conciliar estudo, trabalho e cuidados da mãe. E eu até me arrependo, fico com essa pressão, porque houve disciplinas que se fosse presenciais, eu com certeza iria aproveitar muito mais e me sentir muito bem e aprenderia e aproveitaria. Pensando, né, como consequência, tu teve alguma estratégia, tu tentou te adaptar a esse ensino remoto e, de alguma forma, tu recebeu algum auxílio da URGS relativos às aulas remotas, né? Como é esse ensino remoto? Pensa, né, de alguma forma, teve alguma estratégia que, apesar de tu não admitir que não deu conta disso, que tu tentou dentro desse processo, e qual foi essa relação de auxílio que a URGS, de repente, possa, se houve ou não, né, dentro desse processo de formação durante o ensino remoto. Sim, sim, a URGS frequentemente encaminhava e-mails de vários núcleos, eu acho, com grade, acho que o NAI e alguns outros núcleos, na área de psicologia, na verdade. Eu via que havia informações, havia orientações, seja do processo de como as aulas se encaminhariam, seja de estratégias de estudo, só que devido à condição que eu estava, assim, de estresse, de desesperança, de rotina, eu admito que eu não abri, assim, para tentar aplicar essas estratégias, essas instruções, essas dicas que a URGS dava, mas teve sim bastante e-mails relativos a formas de estudo e de como otimizar o estudo, assim. De estratégia eu aplicava o que dava tempo, assim, quando eu tinha motivação, eu tentava ler um texto, mas eu não conseguia focar por N motivos. Então, não havia uma estratégia, assim, quando eu me sentia bem, eu me sentia motivado, quando eu percebia que precisava fazer a disciplina, a tarefa da disciplina, porque senão eu não teria nota, daí eu ia na força da obrigação, digamos assim. E não tive estratégia nenhuma, foi só na obrigação de não rodar, digamos assim. Daí, pensando os auxílios financeiros que a URGS ofereceu no período, o auxílio internet, o auxílio aparelho, tu chegou a receber algum? Se sim, foi positivo, te impactou em que sentido? No auxílio ao estudo? Pensando nesses auxílios mais financeiros. Como eu tenho computador, celular e uma boa internet, eu acabei não solicitando esse tipo de auxílio. Mas eu percebi que nos últimos meses, acho que, sei lá, agosto ou até de julho, eu comecei a receber um pouco mais, eu recebi mais do que eu costumava receber de auxílio, né? Na verdade, o que eu tinha de auxílio PRAE era auxílio passagem e auxílio material, que parece que é uma vez por semestre. Eu respondi alguns questionários do PRAE, na verdade, com relação a auxílios. Eu não me recordo qual era o intuito,
mas eu acho que esses formulários eram para eles definirem qual a melhor forma de auxiliar os alunos financeiramente. Então, nos últimos meses, eu tenho recebido uma quantia que é, eu diria que boa, que complementa o que eu já ganho com a aposentadoria da mãe e com o minha bolsa estágio. Então, tem ajudado bastante, eu diria, em comparação a não, a antes, né, que eu recebia. Acho que eu estava recebendo só passagem no começo da pandemia, mesmo não indo presencial, e depois de um tempo eu comecei a receber um valor maior, que tem sido bem útil. Não é tipo o sonho, né, mas ajuda na minha condição de ter dois. Eu sei que talvez haja alunos que só têm, sei lá, o auxílio como renda, então provavelmente tem esses alunos e acredito que o dinheiro que o PRAE fornece é pouco, mas para minha condição é boa, é suficiente. Pedro, como tu avalia a atuação das autoridades federais, estaduais e municipais em relação à pandemia? Qual a tua avaliação sobre essa dinâmica das autoridades? Agora eu vou me contradizer um pouco. Com relação à federal, eu discordo de muita coisa que foi feita e dita pelo presidente com relação à pandemia, a minimização da pandemia. Só que, como eu disse, eu vou me contradizer porque, por mais que eu discorde da minimização, eu acabo tendo alguns hábitos e algumas rotinas que vão contra aquilo que é dito pelas autoridades sanitárias, pelas organizações que são responsáveis pela orientação. Mas eu discordo em vários aspectos e acho que no tocante ao governo federal há muito que poderia ter sido feito, seja pela questão da própria forma como ela se manifestava na mídia, seja como atuação mesmo. A gente ficou, não sei como é que está a situação, porque agora eu estou um pouco por fora das notícias, mas a gente ficou alguns meses com crise com relação ao Ministério da Saúde, alguns meses sem ministro da Saúde, então isso não existe, né? Tipo, a gente está numa crise mundial, pandêmica, e sem um ministro da Saúde para dar uma orientação, ter uma estratégia para que a gente consiga minimizar os impactos de toda essa pandemia econômica, sanitárias e, enfim. E a nível estadual há algumas coisas que eu concordo com o governador atual, porque na verdade eu tenho um entendimento de que sim, eu fico numa balança, tipo, realmente eu sei da importância da economia, do não fechamento, digamos assim, do comércio, mas também entendo que em alguns momentos e que houve a necessidade ou que na verdade eu concordo com o lockdown que teve, porque era necessário, dado o grande aumento de casos, das internações, o grande os leitos de hospitais estavam lotados, então se não houvesse lockdown houve, né, mas ia haver uma crise muito maior no tocante aos hospitais e à saúde, então provavelmente seria pior. Claro, houve consequências do fechamento de lojas e comércio, mas eu acredito que tem que, de alguma forma, tentar conciliar a questão de fechamento de comércio com a questão da saúde, né? Porque agora, em dezembro, a gente está vendo que parece que está tendo uma segunda leva, está aumentando de novo os casos de internação, tá difícil a situação, só que talvez as pessoas não estão por acharem que agora, por exemplo, está tendo notícia de vacina, não está mais tendo lockdown, então as pessoas não estão tendo a dimensão de fato de como que está a pandemia, como é que está essa crise, como é que está a Covid, mas quem está em hospitais, quem está na linha de frente, sem dúvida, eu sei que sabe o quão difícil está sendo. Eu nem consigo imaginar o estresse que eles podem estar passando. Enfim, eu sei que é muito difícil, todos os cuidados, nossa, no hospital, então, questão de higiene tem que ser muito, muito, muito
cuidadoso. Então, do questão do governo federal, eu discordo de muita coisa, não concordo com afirmações, com forma de estratégia. Do governo estadual, eu concordo e discordo de algumas coisas. E municipal, não tenho parecer. É isso. Daí, já puxando o gancho, tu tinha falado que não estava se informando muito, assim, ultimamente, mas durante a pandemia, o isolamento, quais os meios que tu utilizou para se informar, os canais, como que tu procurou, assim, se manter informado? Ou se, às vezes, preferiu não se informar tanto? Como que foi para ti? A internet, redes sociais, eu uso bastante o Twitter e o Facebook eu quase não uso. E basicamente televisão também. Lá em casa a gente deixa só num canal, então na Globo a gente deixa só lá e basicamente era Globo, TV assim, internet, e basicamente era isso. E aí quando dependendo da notícia, né, se ela fosse muito muito mirabolante, eu acabava tentando me aprofundar um pouco mais, assim, principalmente em notícias que haviam divergências, digamos, ideológicas, assim, que havia uma discordância ideológica. Eu acabava tentando entrar mais a fundo, porque eu me considero de esquerda, mas há algumas pautas de direita, digamos assim, que como eu sou da administração, né, não tem como fugir muito de empresa, então tem coisas que eu concordo e discordo. Então, notícias relacionadas em que havia disputas ideológicas ou discordâncias, eu acabava tentando me informar mais a fundo, pesquisava mais fontes de jornais na internet, e para tentar não ficar numa bolha, porque as redes sociais é uma bolha, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Pedro, agora pensando, né? Tu participou de alguma ação solidária ou participou como recebendo auxílio, né? Ou atuando em ações solidárias dentro da tua comunidade? E a quem essas ações se dirigiam? De alguma forma, tu teve apoio da sociedade civil que se organizou para dentro dessa ação, ou tu apoiou mesmo a sociedade de alguma forma em algum grupo? Isso aconteceu durante o teu processo? Então, como eu falei, eu tive um apoio do CRAS nos primeiros meses de isolamento. Eu peguei dois ranchos que me ajudaram bastante, duas sacolas bem grandes. Depois eu acabei não procurando novamente, só recebi então uma vez. Creio que se eu fosse atrás eu conseguiria, porque eu fiquei sabendo que no bairro estava havendo bastante mobilização. Bastante não, mas estava havendo mobilização de algumas entidades, algumas pessoas que estavam atuando nesse processo de auxílio para as pessoas mais necessitadas. Eu participei, mais agora para o final, teve um evento para as crianças na Restinga Velha, que é mais, não é, tem Restinga Nova e a Velha, né? Na Restinga Velha teve um evento para crianças em que eu fiz um bolo assim para auxiliar, estavam arrecadando alimentos, comidas e tal. E na verdade era mais comida para fazer no evento, né? Então eu acabei fazendo um bolo e doei um bolo assim de chocolate para ajudar da forma que eu podia, né? E no mais eu acho que teve o auxílio emergencial, que me ajudou 1 ou 2 meses. Depois, como eu falei, eu não pude mais receber em função dessa questão de lei, de eu ser um agente público, por ser estagiário do Ministério Público. Eu admito que senti falta. Achei injusto, mas eu não tinha muitos argumentos, né? Os argumentos que me foram apresentados para que eu não recebesse foram fortes. Mas eu achei injusto porque, de fato, na condição que eu me encontro com a mãe, toda ajuda é bem-vinda, assim. A gente teve dificuldade de alimentação, sim. Basicamente, a nossa alimentação... Eu sou vegetariano, né? Ainda bem, porque senão eu não teria condição de comprar carne. Lá em casa, por tabela, a mãe também é. Isso é um problema, na verdade, né? Porque como ela é idosa e está com algumas condições de saúde complicadas,
eu acredito que talvez fosse um pouco necessário uma quantidade de proteína, né? A proteína que a gente utiliza é o ovo. Então, lá em casa a proteína é ovo, então ovo tem que ter sempre. Então, leite, a gente deu uma diminuída enorme, né? Principalmente por questões financeiras. Então, lá em casa era arroz e feijão e ovo toda semana, praticamente, em alguns momentos da pandemia. Teve uma vez que eu recebi uma doação de uma amiga da minha namorada. Na verdade, minha namorada que recebeu e a minha namorada me passou. Foram 10 quilos de feijão, que durou bastante. Se não fosse eles, talvez eu teria que, sei lá, pedir ajuda para algum amigo financeiro, porque estava bem difícil. Pagar conta de casa, luz, água e, ao mesmo tempo, alimentação. Em relação ao futuro, qual a sua expectativa, em especial a vacina? Como que tu avalia daqui para frente? Olha, eu estou esperançoso com relação à vacina. Acredito que vai dar certo, né? Porque houve muita mobilização, imagina, tempo recorde. É claro que talvez possa haver alguns pequenos problemas, mas como é uma questão científica, houve muitos testes então para ser aprovada. Então, nesse sentido, não tenho o que duvidar, embora haja pessoas que acreditam que por ser da China, por ser da Rússia, vai ter problema. Eu não tenho essa ideia de conspiração, mas acredito que, com relação às relações de trabalho, até as relações humanas, vai haver ainda essa orientação para que as pessoas mantenham alguns hábitos que foram construídos na pandemia. Usar máscaras, quando for espirrar, botar o antebraço, para que se mantenha pelo menos 1, 2 anos, não sei, mas com certeza nesse momento de 2020, com a pandemia, houve grandes mudanças nessas relações. Então, eu acho que mesmo com a vacina e com ela e com ela funcionando, ela vai haver alguns hábitos que vão se manter, assim, para que para se manter, porque a gente nunca, a gente não há ainda um consenso sobre algumas condições da doença, né? Ainda há muita coisa. A gente está no primeiro ano de estudo. Tem vacinas que demoram, as vacinas normalmente demoram anos, né, para serem construídas e vírus serem estudados e tal. Então, eu acredito que ainda talvez possa haver algumas outras mutações, mudanças do vírus que talvez ainda tenha que haver muitos estudos, mesmo após agora a vacina. Então, Pedro, a gente está indo já para o final, né, da entrevista e eu gostaria de saber se tu gostaria de relatar algo que tu considera relevante e que possivelmente nós não tenhamos abordado nas pesquisas, né? Se tu gostaria de especificamente relatar alguma coisa que para ti é significativa. E depois também, se tu tem algum material, como fotografias, textos, escritos, vídeos, que tu possa ter produzido durante esse processo do teu cotidiano e que tu possa nos encaminhar, certo? Mas, a princípio, agora eu gostaria que tu pensasse se há alguma coisa que tu gostaria de registrar e que provavelmente a gente não tenha abordado. Não, eu acho que o que eu gostaria de registrar é com relação ao ensino. Eu sei que para todo mundo foi muito difícil esse momento, mas eu tenho relatos de conhecidos de que eu não sei se houve alguma formação por parte dos professores da universidade, mas houve em alguns momentos e alguns relatos de outras disciplinas que teve muita dificuldade por parte do professor para com o aluno, com relação à metodologia utilizada. Claro, para todo mundo foi difícil, mas eu acho que o que eu ia, digamos, uma sugestão, né, enfim, que para que houvesse alguma formações para os professores para que eles pudessem tentar da melhor forma possível
auxiliar, entendendo as dificuldades dos alunos e tal, nos estudos, porque parte da minha dificuldade também, em algumas disciplinas, foi por conta da própria dificuldade do professor de conduzir a sua aula. E aí, no mais, acho que era isso. Tu tem algum material, alguma fotografia, algum relato? Tu produziu algum material escrito de registro afetivo até sobre esse teu momento que tu gostaria de nos repassar? Não produzi nada, acho. Não me recordo. Se eu me recordar, talvez eu encaminhe para vocês. Mas acho Certo. que não tenho nada. Então, eu gostaria de agradecer, né? Deixo aberto para o Arthur também fazer as considerações dele. Antes disso, eu gostaria de saber de ti se tu mantém, depois do processo narrativo de diálogo entre nós, se tu mantém a autorização dada inicialmente, né? Se está tudo ok, se tu continua na autorização com o modelo que tu concordou, né, de divulgação, de imagem, de uso para o processo de pesquisa e também para a divulgação do projeto. Existe a necessidade de, não sei daí se tu vai ter que me dizer, se há alguma necessidade de aguardar, se tu precisa de algum prazo para publicação dessa entrevista, ou se a gente pode publicar imediatamente, já assim que ela for formatada, que ela for configurada já nos padrões de pesquisa, ou tu quer que nós aguardemos a tua autorização? Então, eu concordo e mantenho a autorização para publicação e não tenho nenhuma ressalva quanto à data de publicação. Então, quando puderem, só me mandem o link para eu ver e mandar Claro, para minha namorada. certo. Pedro, a gente gostaria de agradecer muito a tua história. Ela é muito importante para a gente entender os diversos fatores que agravam o nosso cotidiano e que também nos fazem promover estratégias de superação, né? Então, nós agradecemos, eu pessoalmente agradeço muito e foi muito bom ter passado essa manhã contigo. Obrigado, eu que Também agradeço a agradeço, oportunidade. Pedro, por tu ter cedido a entrevista para a gente. Foi muito boa. Obrigado, Arthur. Obrigado, Neila. Ok, assim que nós tivermos já o processo de publicação, a gente encaminha certamente para que tu possa apreciar e divulgar também o material, ok? Então tá, Obrigada, obrigado. tenha um Boa bom pesquisa para dia. vocês. Obrigada. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tchau. gente. Bom dia. Bom dia.